Perfeito, pois vamos começar com a nossa sessão de neuroradiologia. Meu nome é Gisele e hoje nós vamos falar sobre malformações congênitas supratentoriais. As malformações cerebrais congênitas são um dos principais contribuintes para a deficiência do neurodesenvolvimento, potencialmente manifestando-se como epilepsia, paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento ou como parte de uma síndrome genética mais ampla. A gente divide essas malformações, as supratentoriais, né, basicamente em distúrbios do fechamento do tubo neural, como a cefaloceles, as anomalias da linha média, como a holoprosencefalia, displasia septo-óptica e malformações comissurais, e também as anomalias de migração neuronal. Hoje nós não vamos falar sobre as anomalias de migração neuronal, na verdade porque elas já foram abordadas na aula de malformações do desenvolvimento cortical, que o Leandro deu muito bem. A gente vai se ater às outras malformações. E falando um pouco da anatomia, certo? O cérebro supratentorial morfologicamente normal tem várias características. Dentre as principais é a questão dos dois hemisférios cerebrais de igual tamanho, separados pela fissura interhemisférica, bem como a foice do cérebro e unidos pelo trato comissural interhemisférico principal, que é o corpo caloso, que suspende o septo pelúcido na linha média. Em cada hemisfério cerebral tem uma arborização ordenada de substância branca cerebral perifericamente e sobreadjacente a essa substância branca subcortical tem a substância cinzenta com 2 a 4 milímetros de espessura, que é nitidamente definida a partir da substância branca e aparente uniforme em espessura em qualquer região. Então aqui a gente consegue ver essas estruturas, né? Destaca-se também o tentório do cerebelo, né, que divide a região supra e infratentorial, e a supratentorial realmente mostrando um pouquinho das estruturas principais e das estruturas do corpo caloso que a gente vai definir mais para frente, tá? As técnicas de imagem, a gente pode fazer uso de várias técnicas de imagem. No período pré-natal, principalmente, a gente faz uso da ultrassom, né, para identificação precoce de algumas anomalias. A ressonância é a melhor forma de caracterizar muitas destas, pela maior resolução espacial, disponibilidade de estudo morfoestrutural multiplanar. Para o diagnóstico, é importante ter cortes finos 3D, T1, T2, e também o livro cita uma sequência que é a 3D CISS, que é como se fosse uma versão modificada do Fiesta, que a gente conhece, né? Que tem sido muito útil na prática clínica, principalmente para avaliação de pequenas estruturas, que têm interfaces são circundadas pelo líquido cerebroespinhal. Então, além disso, na ressonância, malformações completas e muito abrangentes podem requerer a extensão do estudo para a coluna vertebral, para a medula espinhal, como no caso as malformações de Chiari. E a TC, no caso, são para condições que requerem avaliação óssea da calota ou da face, como, por exemplo, cefaloceles, tá bom? Aqui a gente já vai começar com um casinho, paciente do sexo masculino com 6 meses de idade. Se alguém puder contribuir com a descrição. Bom dia, eu posso começar contribuindo. Bom, nessas 3 imagens aí eu consigo ver a primeira e a segunda são T2, a primeira no córtex sagital, a segunda no axial, e a terceira flare axial também. Eu consigo ver, na verdade, uma lesão, como se fosse um nódulozinho, né, na linha média, que, ao meu ver, seria o que a Gisele acabou de falar, né, que seria uma falha do fechamento do tubo neural com herniação. Isso. Pronto, então a gente aqui está num caso de cefalocele parietal atrás, que a gente vê essa lesão cística subcutânea na linha média, né? Ela tem um sinal de líquido, né? Em T2 principalmente, e é um sinal que ele fica embaixo do sinal no flare, realmente vendo que é líquido, certo? O líquido cefalorraquidiano. E aí a gente entra no assunto dos distúrbios do fechamento do tubo neural. Esses distúrbios, na verdade, o fechamento do tubo neural,
ele se inicia, assim, a formação do sistema nervoso central se dá mediante um processo de neurulação, que define esse aspecto morfoestrutural final do encéfalo, a medula espinhal, e após o processo da gastrulação, que é aquele processo que se forma ectoderma, mesoderma, endoderma, a placa neural se espessa na superfície dorsal do ectoderma e divide-se em crista neural, que vai dar origem a algumas estruturas do sistema nervoso central, como meninges, estruturas ósseas, vasculares e principalmente o sistema nervoso periférico, e o tubo neural, que é o principal responsável pela formação do sistema nervoso central. E esse fechamento do tubo neural se inicia na região onde se formará a transição entre o romboencéfalo e a medula cervical, e tem uma progressão em ambos os sentidos, tanto cranial quanto caudal, finalizando no neuroporo caudal, no nível do segundo segmento sacral, certo? Quando termina o processo de neurulação primária. E caso haja defeito no fechamento do neuroporo rostral, que é o mais cranial, né? O resultado pode ser uma anencefalia, por exemplo. E no neuroporo caudal, o resultado principal é disrafismo espinhal, como, por exemplo, a mielomeningocele. E a maioria dos distúrbios do fechamento tubo neural tem ocorrência esporádica e muitos fatores, como genéticos, como adquiridos, que estão associados ao seu desenvolvimento. E um destaque dentre esses fatores são os agentes teratogênicos, né? Como o uso do ácido valproico, antagonistas do ácido fólico, como carbamazepina, hiperglicemia pelo diabetes mellitus materno, deficiência de vitamina B12, certo? E a predisposição genética são fatores que podem ocasionar um distúrbio desse fechamento, certo? E entrando na questão das cefaloceles, as cefaloceles são uma falha no fechamento do tubo neural, mais um defeito ósseo da dura mata com conteúdo intracraniano herniado, mais comumente ocorrem na linha média, e na verdade a cefaloceles é um termo genérico que engloba tanto meningocele, como meningoencefalocele ou encefalocele, né? No caso, meningocele, quando existe herniação de líquido cefalorraquidiano revestido por meninge, a meningoencefalocele, quando existe, além destes, a herniação do parênquima encefálico, e ainda tem a meningoencefalocistocele, que é quando, além desses, existe a participação do sistema ventricular dentro desse saco herniário, certo? São considerados efeitos primários do fechamento tubo neural, mas ainda podem também, além disso, ser resultantes de uma reabertura do tubo neural após o fechamento, certo? E as cefaloceles, na verdade, são mais comumente occipitais em meninas, e no livro fala também em pessoas do Ocidente, enquanto frontais são mais comuns em meninos e pessoas do Oriente, certo? Quando ocorrem fora da linha média, admite-se que seja secundária essa reabertura do tubo neural, certo? E aí tem um diagnóstico diferencial com a síndrome da banda amniótica. Os achados clínicos, como toda cefalocele e disrafismo espinhal, a pele que recobre pode exibir manchas, hemangiomas, acúmulo anormal de pelos. O quadro clínico decorre do local da encefalocele, da quantidade de tecido encefálico herniado, do grau de hidrocefalia e da presença de outras malformações associadas, certo? Aí, os defeitos maiores, como os de parietal e occipital, causam com importante retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo e diplasia espástica, certo? E, além disso, o parênquima herniado é displásico e não funcionante, podendo exibir áreas de necrose e calcificação. Ok, os achados de imagem. Na verdade, a gente tem que, né, caracterizar bem o perfil dessa cefalocele, certo? Que a gente vê a imagem até no ultrassom, que a gente pode diagnosticar pré-natal. E outra imagem também de ressonância, que a gente vê uma cefalocele que tem até parte do sistema ventricular, então é encefalocistocele, né? Então, a gente tem que fazer a localização dessa falha óssea, se ela é parietal, occipital, frontal, enfim, ver a morfologia, o tamanho e principalmente o conteúdo do saco herniado para poder classificar, ver a coexistência de outras malformações. Uma premissa muito importante
Dessa aula como um todo é que se você vê uma malformação, você tem que procurar por outras, certo? Não pode só se conter com a malformação que você encontra, né? E nesse caso também tem que ver a relação com as estruturas vasculares, né? Pelos seios durais somente. Parte venosa pode invaginar com conteúdo. E também no caso de planejamento cirúrgico, a angiorressonância arterial e venosa vai ser muito útil. E um achado frequente na cefaloceles é que o ventrículo lateral pode apontar, vamos dizer, em direção à falha óssea, certo? E falando um pouco das classificações dentro do espectro da cefalocele, existe a cefalocele occipital, né, que pode ser occipital superior, que é acima da protuberância occipital externa, occipital inferior, que é entre a protuberância occipital externa e o opício, e o occipito cervical, que é inferior ao opício, que é a margem posterior do forame magno na linha média, e geralmente são encefaloceles grandes, né, maior que 5 milímetros, com quantidade variável do parênquima encefálico herniado, e tem uma importante associação com outras malformações, como digenesia calosal, holoprosencefalia, e quando entra junto com estigmas de malformação de Chiari 2, né, a gente constitui uma formação do Chiari do tipo 3, certo? E a cefalocele frontatimoidal tem tipos como nasofrontais, nasotimoidais, nasoorbitais, e é de acordo com a relação com o osso nasal frontal e etimoide, respectivamente, né? Geralmente são derivadas da regressão incompleta de ossaculação dural que é existente na vida fetal, que deveria regredir e ter dado origem ao forame cego, certo? E usualmente se associam com malformações da face, como fenda palatina, fenda labial, e alagamento da pirâmide nasal e hipertolorismo, além de alterações morfoestruturais intracranianas complexas, como linfomas intracranianos, certo? E malformações do corpo caloso. A cefalocele esfenoidal, ela pode atravessar qualquer porção do esfenoide, herniando-se em direção à aorta, fossa pterigopalatina, nasofaringe, né? Ela muitas vezes é diagnosticada na adolescência, em adultos, porque geralmente ela é clinicamente oculta, mas também pode-se identificar obstrução nasal ou distúrbios visuais e endócrinos. Na linha média, ela pode englobar hipófise, infundíbulo, hipotálamo, e quiasma óptico, então é fundamental você avaliar minuciosamente o conteúdo e a localização precisa para a melhor opção terapêutica. E a cefalocele atrésica, né, é comum nos exames de imagem a demonstração de seio falcino, que é o precursor fetal do seio reto e que tem um trajeto superior em relação a esse último, né, é um pequeno nódulo de partes moles extracraniano constituído por tecido fibroso, restos de meninge, além de tecido neural e glial recoberto por pele, com estreitas soluções de continuidade da calota craniana adjacente. Acredita-se que decorre de uma involução do encefalocele ou ainda de persistência de remanescentes da crista neural. O caso que a gente viu, no caso, era a encefalocele atrésica, né? Segundo o caso, o paciente sexo feminino, 2 anos de idade. Se alguém puder falar. Certo. Então, falando um pouquinho desse caso, a gente vê aqui sequências. Deixa eu falar. Ótimo, pode falar. A gente tem aqui imagem de ressonância, corte axial, coronal e sagital. A primeira sendo T2 e a coronal e a sagital sendo T1, certo? E aí a gente observa essa malformação do ventrículo, né? Que a gente só tá vendo a parte dos cornos inferiores, né, da região occipital e temporal. Eles estão parcialmente desenvolvidos, certo? A gente não vê os cornos frontais, né? Uhum. E também estou observando que a foice está meio que incompleta
e aquela fissura que divide o hemisfério direito e esquerdo também tá meio que incompleto também. No sagital, aí a gente também observa que o corpo caloso sua morfologia tá diferente, né? Tá, a cabeça e o corpo, eles estão com uma morfologia diferente do corpo caloso. Hum. Aí, dentro das possibilidades, seria a holoprosencefalia semilobar, né? Isso. Nesse caso, a gente tem um corpo caloso, na verdade, altamente displásico, Displásico, né? né? Não, Uhum. não sei nem se dá para caracterizar alguma parte dele direitinho, mas é realmente a aloprosencefalia semilobar, certo? Aqui a Uhum. gente vai entrar agora na discussão do espectro das aloprosencefalias. Muito obrigada, Carol. Nada. Aqui, a aloprosencefalia semilobar. A gente agora vai entrar no espectro das anomalias da linha média, né? Que após o fechamento do tubo neural, ao surgimento das três vesículas primitivas, que vão dar origem aos segmentos, né? O prosencéfalo, que vai eventualmente resultar no telecéfalo, diencéfalo. Lembrando que o telecéfalo é os hemisférios cerebrais, os lobos cerebrais, o estriato, com caudal e o putamen, os ventrículos laterais e as comissuras, e o diencéfalo é o tálamo, hipotálamo, globos pálidos, glândula pineal, as abênulas e os corpos geniculados, né? Além do prosencéfalo, temos o mesencéfalo, que é o mesencéfalo mesmo, que a gente conhece, e o rombencéfalo, que vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo, que, como a gente consegue ver aqui, vão ser os precursores do cerebelo e ponte para o metencéfalo e o bulbo para o mielencéfalo, certo? E é importante a gente ter noção dessas estruturas, certo? Porque, entrando no assunto da aloprosencefalia, ela decorre da falha do processo de diferenciação e consequente separação da vesícula prosencefálica, que geralmente ocorre até a quinta semana de gestação. E tem uma consequente falha na separação dos hemisférios cerebrais, certo? Tem uma prevalência que varia em torno de 1 para 10 mil a 1 para 20 mil nascidos vivos, com predomínio em mulheres, de 2 para 1. Na maioria das vezes é esporádica, mas tem uma etiologia heterogênea, pode ter influência de fatores ambientais, como DMG e álcool, e genéticos. Pelo menos 12 locos genéticos em 11 cromossomos diferentes podem influenciar a gênese de aloprocefalia, podendo estar associada ou não a síndromes. Geralmente não é associada a síndrome, mas dentre os exemplos de síndromes pode estar associado, tem a trissomia do 13, né, que é fatal. Então, realmente, é um espectro bem heterogêneo que pode acontecer, né? As classificações podem ser subtipos lobar, que é 10%, mais ou menos, a semilobar, que é 18%, que foi o exemplo do caso, a lobar, que é mais frequente, 50%, e ainda tem uma variante que a gente vai falar mais para frente, que é a variante interhemisférica média, né? Tem um quadro clínico variável, como crises epiléticas, retardo intelectual, quadriparesia espástica, disfunção hipofisária, de tronco cefálico, com dificuldades respiratórias, disfagia, flutuação de temperatura corporal, e também a associação com várias anomalias faciais na linha média, podendo ter hipotelorismo, ciclopia, fenopalatina e labial, certo? E essa associação se deve ao envolvimento dos placódios óptico e nasal, que são induzidos pelo prodencéfalo também, e são responsáveis pela formação da face. A aloprosencefalia alobar, a gente vê um cérebro rudimentar com falha completa na clivagem dos hemisférios cerebrais, né? Tem uma fusão dos hemisférios, principalmente dos lobos frontais, que forma o holosfério, e eles acabam assumindo um aspecto em panqueca ou em taça. Vemos também um ventrículo único, que é o holoventrículo, que se comunica com um grande cisto dorsal, né? Esses cistos dorsais, eles estão bem presentes em 92% dos casos, e ele pode ocupar mais da metade do volume intracraniano,
comunicando-se com o holoventrículo e estão intimamente relacionados com o grau de fusão dos tálamos. E eles que são responsáveis por esse formato em panqueca ou em taça do holosfério, certo? E ainda podem acabar predispondo, acarretando uma herniação do conteúdo intracraniano através da fontanela anterior. A gente vê também fusão dos núcleos da base e dos tálamos, ausência de estruturas da linha média, como corpo caloso, septo peludo, fissura interhemisférica, foice cerebral, seio sagital superior, hipófise e bulbos olfatórios. E ainda tem curso também com mau desenvolvimento da circulação cerebral anterior, incluindo tanto as artérias cerebrais anteriores quanto a cerebral média, e aí acaba que essas redes de vasos são substituídos por redes de vasos originais das artérias carótidas internas e da basilar. Já a holoprosencefalia semilobar tem um cérebro menos rudimentar, mas ele ainda é pequeno, né? As estruturas da linha média são parcialmente formadas. A fissura interhemisférica e a foice cerebral, como naquela imagem que a gente viu, que a Carol descreveu, estão parcialmente formadas, separando as porções posteriores dos hemisférios cerebrais. O holoventrículo tem uma discreta separação, existindo cornos temporais, occipitais e atos rudimentares. Os tálamos dos núcleos da base podem estar separados, permitindo a formação de terceiro ventrículo rudimentar. E tem um trato comissural, visto posterior superiormente ao ventrículo, que representa o esplênio do corpo caloso. Além disso, o cisto dorsal, aquele cisto dorsal que a gente viu na lobar, né? Ele geralmente está ausente, ele pode aparecer em 28% dos casos, mas se ele for presente, em pequenas dimensões, né? As comissuras anterior e hipocampal são hipoplásicas, displásicas ou ausentes, e ainda pode cursar, né, com a malformação das artérias cerebrais anteriores, né? E a aloprosencefalia lobar, que é um subtipo mais brando, tem a fissura interhemisférica e fosso cerebral bem formadas posteriormente e até anteriormente, porém ainda possibilita a fusão das porções basal e anterior dos lobos frontais. Os núcleos da base tálamos tendem a estar separados, porém pode haver hipertrofia da aderência intertalâmica. Os ventrículos laterais mais bem diferenciados, com cornos frontais rudimentares. A artéria cerebral anterior, ela está presente, mas ela é considerada ácido, né, que é basicamente uma artéria cerebral anterior única, ela não está em par, né, ela é única, que responde pela nutrição do território da artéria cerebral anterior em ambos os hemisférios cerebrais, e o corpo caloso estende-se anteriormente até metade posterior do seu tronco. E tem a variante interhemisférica média da aloprosencefalia, certo? Ela é considerada uma variante da aloprosencefalia semilobar, mas é cada vez mais vista como uma entidade separada por ter provável origem embriológica diferente. Ela caracteriza pela união por meio da linha média da porção posterior dos lobos frontais e dos lobos parietais, só que na alta convexidade, sem a fusão da porção basal frontal ou dos lobos occipitais. A fissura interhemisférica está presente, com falha em sua porção superior, enquanto o joelho e o esplênio do corpo caloso estão presentes, havendo nas continuidades do seu tronco. E os pacientes geralmente apresentam importante retardo intelectual, porém, de uma maneira geral, não apresentam defeitos faciais, à exceção do hipertelorismo, certo? Caso 3, se alguém puder falar um pouquinho. Bom dia, Gi. Bom dia. Vamos lá. A gente tem duas imagens, né, de ressonância do crânio. À esquerda seria um T2 no corte coronal e à direita T1 no plano axial. E aí o que chama mais atenção, né, que a gente vai ter o corpo caloso que está totalmente formado, mas a gente vê uma ausência, né, do septo pelúcido. Acho que a imagem à direita dá para ver que tem tipo uma espécie de polimicrogiria, né, ali mais na região perissilviana. Uhum. E
Acho que é isso. Não sei se tem mais Nessa alguma coisa. primeira imagem, tem uma setinha, tu consegue ver? Tu consegue entender mais ou menos para que é que ela aponta? Tô vendo agora, tão pequenininho. É, Deixa eu ver. Ali acho que seria a localização do nervo óptico, que onde está a seta, né? A direita aparenta estar um pouquinho menor do que o controle lateral, né? Como se tivesse meio hipoplásico. isso, Acho que são esses, né? Os achados. isso. Tem alguma hipótese diagnóstica ou prefere deixar no descritivo? Deixaria descritivo dessa vez. Tá bom. Pois pronto, aqui é um caso de displasia septo-óptica, certo? Muito obrigada pela descrição, foi ótima. Então, a displasia septo-óptica, ela é também conhecida como essa síndrome de Morsier, né? Tem um padrão esporádico de ocorrência e cursa com graus variáveis de alterações visuais, como nistagmo, cegueira, até mesmo visão normal, podendo estar associada a disfunções hipotálamo-hipofisárias, principalmente relacionadas com hormônio de crescimento e anosmia. Ela cursa com agenesia do septo pelúcido, hipoplasia das vias ópticas e hipoplasia pituitária, e pode cursar também com esquizocefalia e polimicrogiria, associada à agenesia do giro reto e do nervo olfatório em até 50% dos casos, que é conhecida como displasia septo-óptica plus, né, que é aquela que a gente viu. Ela também, apesar do padrão esporádico da ocorrência, tem envolvimento também, pode ter envolvimento de genes homeobots, e também pode ter associação com o uso de ácido valproico na gestação, tá? Dos achados de imagem, tem a agenesia e hipoplasia do septo pelúcido, que é um sinal de agenesia do septo pelúcido que a gente pode falar, né? O posicionamento mais baixo que o habitual do Fornitz. A hipoplasia das vias ópticas pode envolver tanto nervos quiasmas, tratos, corpos geniculados, até as radiações ópticas, certo? E outra doença, assim, que não tem. Tá dentro dos capítulos do livro, eu quis abordar como um outro diagnóstico que a gente pode ver por aí das malformações supratentoriais, né? A síndrome de Kalman, que ela é um hipogonadismo hipogonadotrófico congênito, associado a hiposmia ou anosmia, certo? É uma desordem da migração do placódio olfatório dos neurônios secretores de hormônio indutor das gonadotrofinas, de transmissão autossômica dominante, recessiva ou ligada ao X. Tem uma marcada hipoplasia dos bulbos olfatórios, ou mesmo a genesia deles, associada a sulcos olfatórios rudimentares ou ausentes. E a adenofipófise geralmente exibe dimensões reduzidas, enquanto a neurohipófise é normal, certo? Só na imagem assim, só para a gente é mais fácil comparando, né, que a gente vê que tem realmente os bulbos olfatórios na normal e na síndrome de Kalman estão ausentes, né? E próxima imagem, caso 4. Opa, Gi, bom dia. Bom dia. Vamos lá. São 3 cortes de imagem de ressonância, né? Sagital, coronal e axial. As 3 são T2. O que a gente consegue observar, assim, mais evidente é o corpo caloso não caracterizado, né? Assim, todas as 3 imagens a gente não consegue visualizar. Outro ponto é que a orientação dos ventrículos, apesar de estarem paralelos, né, mas não consegue evidenciar mesmo o corpo caloso. No coronal, dá até para ver aquele padrão da disposição dos ventrículos, fazendo o sinal do chifre de boi, né, ou do capacete de viking, né, Isso. que é essa disposição. E eu fiquei até em dúvida em relação a essa parte do axial. Parece um aspecto de estenogiria ali posterior, mas acredito que não seja. Acho que é mais por conta do corte mesmo. Mas basicamente é isso, né? E fica como a genesia do corpo caloso, né? Acho que tem mais algum outro achado?
Não, acho que é basicamente isso. A parte do axial foi muito para mostrar a colpocefalia, né? Sim, sim. Esses ventrículos laterais, que estão bem dilatados, né? Uhum. Aqui, a genesia do corpo caloso. Obrigada. Nada. Gisele, Oi, pode falar. tem uma rotação hipocampal à esquerda, porque eu fico com a sensação que ele está verticalizado, e eu Sim, acho que eu li que pode estar associado, né? sim. Imagina assim, agora olhando, na descrição que eu peguei, não tinha falando, mas você falando assim, realmente parece, é uma rotação hipocampal, assim. Assim, porque parece ter uma leve assimetria, né? Mas também não sei se é só por causa da colpocefalia. A Sim. esquerda é a Marina. É que tá mais verticalizado o hipocampo, né? Assim, eu consigo entender o que a Marina quis dizer. Eu Seria mais concordo à com a esquerda, no observação caso, dela. né? Eu acho que sim, né, pessoal? Acho que bilateral, né? Claro que era Uhum. importante a gente ver as próximas imagens, né, em sequência. Mas Sim, o sim. eixo dos dois, se você olhar, parece que está verticalizado. Começa um biquinho apontando para cima, né? E aí pode ter essa associação aí, muito bem visto. Isso. Certo. Então, com a genesia do corpo caloso, né? A gente entra no espectro agora das malformações comissurais. As comissuras telencefálicas são tratos de substância branca que comunicam áreas semelhantes em ambos os hemisférios cerebrais, né? As três comissuras principais são a comissura anterior, o corpo caloso e a comissura hipocampal. A comissura anterior ela é situada superiormente à lâmina terminal, que é a parede anterior do terceiro ventrículo. É vista anterior e caudal aos núcleos da base e medial à substância perfurada anterior, certo? Ela está relacionada predominantemente com o sistema olfatório. E o corpo caloso, que é o que a gente está vendo aqui, a anatomia principal, né? É o maior trato de fibras comissurais, que situa-se em toda a extensão, desde a comissura anterior até a comissura hipocampal. É composto por 5 partes principais, que é o rosto, o joelho, o tronco, o istmo e o esplênio, né? Anteriormente, seu rosto comunica-se com a comissura anterior por meio da lâmina rostral, que vai ser responsável pelo fechamento do cabo do septo pelúcido, né, que separa as folhas do septo pelúceo, que é um espaço real em recém-nascidos e virtual em adultos, né? A formação do corpo caloso é iniciada por volta da 12ª semana de gestação, se estende até a 20ª, mas que fica assim um aspecto morfológico semelhante ao do adulto, mas apesar disso a mielinização só se completará por volta do 6º mês de vida. E a comissura hipocampal é uma pequena comissura que conecta os hipocampos através da comunicação entre as colunas posteriores do fórnix. Ele forma o teto da cisterna do véu interposto e compõe, junto com o corpo caloso, a chamada placa comissural, né? E essas três comissuras, elas também, vale lembrar que elas também participam do sistema límbico. A comissura anterior se comunica com as amígdalas, a comissura hipocampal com os hipocampos e o corpo caloso tem uma proximidade com o giro do cíngulo, né? A agenesia comissural clássica pode ser dividida em completa e parcial. Na completa não há o corpo caloso nem a comissura hipocampal, enquanto a comissura anterior pode estar presente até 50% dos casos, e na parcial a comissura anterior está presente em todos os casos, e as porções posteriores do corpo caloso que estão variavelmente ausentes, assim como a comissura hipocampal. Na agenesia completa clássica do corpo caloso, por definição, não há corpo caloso nem a comissura hipocampal, como eu falei, né? E dentre os achados, tem a ausência do suco do cíngulo, porque realmente não tem aquela. Pela ausência do cruzamento das fibras calosais, não tem aquela inversão do giro do cíngulo, certo? Então, acaba, como consequência, tendo a ausência do suco do cíngulo. Tem a presença dos feixes de Probst, que são fibras calosas que não cruzam de um lado para o outro. Vemos também terceiro ventrículo alargado, com posição mais alta. Sulcos e giros que se estendem até o terceiro ventrículo, né, que é aquele padrão de esternogiria. A colpocefalia, que é o aumento desproporcional dos cornos temporais dos ventrículos laterais.
a má rotação hipocampal bilateral, que provavelmente é o que a gente viu naquela imagem que a Marina muito bem observou, né? E a anatomia vascular da circulação anterior tende a ser anormal, certo? Alguns sinais característicos da agenesia calosal, como que até o Caio chegou a descrever, né? Esse de cima que é a cabeça de alce, que também é conhecido como capacete do Viking, né? Só uma questão de nomenclatura, que a gente vê realmente pela ausência do corpo caloso, os ventrículos assumindo essa aparência de cabeça de alce, com o terceiro ventrículo representando a própria cabeça do alce, os ventrículos laterais, os chifres, e também, que a gente vê no coronal, né? E também essa disposição do sinal de carro de corrida, que é basicamente pelo alargamento dos ventrículos laterais, que cria uma aparência que lembra um carro de Fórmula 1 visto por cima, né? Aqui que a gente consegue ilustrar. Além da agenesia clássica completa, pode ter também uma agenesia comissural parcial, né? Que tem graus variáveis de agenesia da porção posterior da placa comissural, ou ainda situações que podem estar presentes, porém hipoplásticas, com morfologia preservada, né? A questão de agenesia do corpo caloso, a gente está tratando assim como um achado principal, mas ele pode estar presente num espectro enorme de afecções e síndromes. Inclusive, a gente fala agenesia aqui, mas pelo que eu fui lendo, tende-se a empregar cada vez mais o termo disgenesia, né? E realmente, assim, no espectro enorme de síndromes, a agenesia parcial, principalmente, né? E a agenesia comissural com displasia meninge é basicamente pela associação com cistos interhemisféricos, que são malformações não tão raras, que geralmente são multiseptados, certo? E são, em relação à próxima que eu vou falar, acabam sendo a displasia meninge mais comum associada, né? Em alguns casos tem comunicação com o terceiro ventrículo, podem ser formados com tecido epitelial, podem ser volumosos, determinar um efeito compressivo variável, e também podem cursar com displasia parenquimatosa mesmo, com heterotopia, certo? Que a gente tem até uma imagem de exemplo de um cisto bem volumoso, interhemisférico. E, além disso, também a agenesia comissural pode cursar com lipomas interhemisféricos, né? Que são essas coleções anormais de gordura com caráter expansivo, mas não neoplásicas e não amartomatosas, certo? Que são originadas a partir de um defeito na reabsorção da meninge primitiva, certo? Outro diagnóstico que a gente vê no nosso capítulo de malformações supratentoriais, que inclusive cursa com digenesia do corpo caloso, por isso que eu achei interessante trazer agora na aula, é a síndrome de Aicardi. Ela resulta de um defeito genético dominante ligado ao X, que é fatal em homens, portanto só se manifesta em mulheres, exceto em casos raros por exemplo, Klinefelter, né? E a prestação típica na infância é com a tríade de espasmos infantis, né? No caso desses espasmos, as crianças geralmente nascem bem, sem complicações no parto. Por volta dos 4 meses de vida, começa a apresentar esses espasmos assimétricos, que inclusive a literatura sugere que seja responsável por aproximadamente 4% desses espasmos infantis, certo? A digenesia do corpo caloso e as lacunas coreoretinianas distintas, né? No caso, as alterações oculares que estão descritas nessa síndrome incluem microoftalmia, coloboma do disco, nervo óptico, e essas lacunas retinianas que são clássicas, e eu vi alguns casos patognomônicas, né, falando, vistas a exame fundoscópico. Ainda se associa às malformações corticais, predominantemente polimicrogiria, heterotopia da substância cinzenta paraventricular subcortical, e, como eu falei antes, cistos ou papilomas do pré-escleróide e o coloboma do disco nervo óptico. O prognóstico nessa síndrome é bem ruim, né? Acaba cursando com importante retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, com sobrevida de 76% em 6 anos e 40% aos 14 anos de idade. E caso 5 e caso 6 são casinhos simples, só para a gente finalizar nossas discussões. Aqui, quem quiser participar. Bora, galera. Mamão com açúcar, esses aqui. Bom dia, Gi.
Bom dia. Falar do caso 5, primeiro, né? A gente tem uma ressonância axial ponderada em T2, né? E a gente vê a persistência do cabo do septo pelúcido, né? Aí na parte mediana. Isso. Só do Certo? septo pelúcido? E Vergai, né? Isso, exatamente. Pronto. E nessa segunda imagem, a gente também tem uma ressonância magnética, né? Corte também axial. Acho que ponderado em T2 também, né? E a gente vê a persistência cística do cabo do véu interposto. Isso. Pronto, muito obrigada. Aqui, persistência do cabo do septo pelúcido de Verga e aqui a gente vê um cisto do velo interposto, que é decorrente da persistência do cabo do velo interposto, né? Que só para, assim, pra gente, já que a gente está falando de malformações comissurais, é conveniente a gente ressaltar as variações anatômicas que estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento comissural, né? Só para a gente poder esclarecer e fazer certas diferenciações. São, como eu falei, variações anatômicas, então geralmente são achados incidentais, na grande maioria das vezes, que a gente vê na primeira figura, a gente vê o cavo pelúcido, né, a persistência do cavo do septo pelúcido. Normalmente é visto no terceiro trimestre gestacional e em recém-nascidos, com posterior obliteração progressiva por volta de 3 a 6 meses. E o cavo do septo pelúcido corresponde à cavidade preenchida por líquido cefalorraquidiano entre as folhas do septo pelúcido, que, como a gente falou antes, era para ser uma cavidade virtual na vida adulta, né? Ele é delimitado superiormente pelo tronco, joelho roxo e corpo caloso, inferiormente pela lâmina rostral e comissura anterior, e posteriormente pelas colunas do fornis. E geralmente ele não se comunica com o sistema ventricular. Já essa segunda imagem, a gente vê, na verdade, ele engloba o cavo do septo pelúcido e se estende para o cavo verga, né? Que é o espaço potencial situado entre as folhas do septo pelúcido, delimitado anteriormente pelas colunas anteriores do fornis e se comunica com o cabo do septo pelúcido, e a obturação desses espaços no início da vida extrauterina ocorre de posterior para anterior, o que explica porque a quase totalidade dos casos de persistência do cabo Vergen acaba sendo associado com a do cabo do septo pelúcido. E, por fim, o cavo do véu interposto, né, que é uma condição no qual a cisterna do véu interposto torna-se mais proeminente, é separado superiormente pelo cavo verga e pela comissura hipocampal, e a tela coreoide do terceiro ventrículo forma o seu assoalho, né? Como eu falei antes, são achados incidentais. No entanto, alguns indivíduos podem ter algumas apresentações mais proeminentes, apresentar sinais de hipertensão licórica, que acaba formando cistos com abalamento das paredes laterais e o efeito expansivo, né? Aqui, só para a gente ilustrar esses cavos, tá? Que são cavos septopelúcido, a gente vê septopelúcido e verga juntos na segunda imagem, na terceira, o cavo do véio interposto. Como eu falei, tanto era para a gente falar sobre variações anatômicas nas comissuras, né? Mas também acabei achando bem interessante porque com o doutor Guido já vi 2 casos de persistência do cabo do véio interposto esse mês, então acabou que veio em boa hora falar um pouquinho sobre isso, certo? Se encerra aqui a nossa aula. Muito obrigada a todos pela contribuição, pelas descrições e pela atenção. E é isso. Obrigada. Parabéns, Gisele, pela aula, muito didática, né, bem ilustrada. Lembrar que muitas dessas condições a gente já consegue perceber intra-ultra, né, inclusive pelo ultrassom mesmo, os equipamentos de ultrassom e quem faz também medicina fetal, né, está cada vez mais capacitado, mais habilitado
para dar esses diagnósticos pelo ultrassom mesmo. A gente vê isso quando a gente faz ressonância fetal, né? Grande parte dos casos que chegam, a gente basicamente confirma o que já foi visto no ultrassom, né? Grande parte das vezes, a gente não muda na maioria das vezes, não muda o diagnóstico. Inclusive da holoprosencefalia, disgenese do corpo caloso, etc. Então já está bem avançado também nessas malformações, né? O que é mais complicado em casos de estruturas muito detalhadas, como quiasma óptica, como você mostrou, uma formação de desenvolvimento cortical, aí fica mais complicado. Fossa posterior também, um pouco mais difícil. Aí a ressonância fetal é melhor. Muitas vezes esses pacientes, eles chegam, inclusive, para diferenciar também se é uma condição genética ou não, né? E a partir daí o colega vai ter que definir se vai progredir investigação, né? Fazer teste genético ou não, e às vezes eles chegam com esse intuito, né? E aí tem algumas condições que podem gerar dúvida. Uma condição que é relativamente comum de chegar é o paciente que está na dúvida se ele tem você falou da holoprosencefalia a lobar, né? Lobar, a semilobar e a lobar, né? A lobar, que é a mais grave, às vezes pode confundir com duas outras condições, que é a hidrocefalia extrema, né? Uhum. E com a hidranencefalia, né? A hidranencefalia é como se fosse uma porencefalia tão extensa que é uma destruição quase total dos hemisférios cerebrais, né? E aí você tem que, pela imagem, tentar ver. Você consegue ver um manto cortical residual, um leptoscoroide aí, boiando lateralmente, aí você vê que realmente é uma causa, tende a ser mais adquirida, né? Uma estenose aqueduta, enfim, hemorragia intraútero, uma coisa que pode ter causado essa hidrocefalia, né? A hidranencefalia tem uma destruição já, você não vai ver esse manto cortical mais. Você vai ter septações glióticas, destruição mesmo do parênquima. E na holoprosencefalia, na lobar, o marcador é a ausência da foice, né? A ausência da foice do cérebro. E além dos outros achados que você mostrou aí. Lembrando que, no caso da hidranencefalia, né, você pode ter uma coisa semelhante, que é a encefalomalácia multicística, que pode ser, na grande maioria das vezes, isquêmico, mas existe a deficiência do fator de cofator de molibdênico, que pode também simular, né, que aí já não é, existe um tratamento para isso, você tem que lembrar dessa condição também, né. Então, basicamente isso que você falou basicamente, conseguindo englobar aí todos os grupos, né? Malformações aí supratentoriais. Beleza, parabéns aí ao pessoal que participou, parabéns pela aula. Muito bom. Obrigada, professor. Parabéns, pessoal, pela participação. Foi bem legal aí a participação de vocês. Gi, parabéns aí pela sua comunicação, sua fluidez, né? Você sabe que eu sou seu fã. Da forma que você se apresenta lá no Instagram, né, do ICES. Demonstrou que você estudou, que você tem domínio, acho que isso aí é que nos engrandece. Ponto, como o Daniel estava enfatizando, né, essas possibilidades diagnósticas ainda intrauterino, lembrando que esses distúrbios de clivagem e de neurulação, muitas vezes você tem possibilidade de intervenção intrauterina, né, como o Chiari tipo 2. É importante no aconselhamento genético, você consegue aí sugerir algumas mutações que podem estar envolvidas, a necessidade de rastreio, ficar atento para as malformações associadas, né, especialmente essas síndromes, né, de expressões mais sutis,
de holoprosencefalia, disfasia septo-óptica que você apresentou, as malformações do corpo caloso, né, que você pode ter, na verdade é um espectro, né, você pode ter uma série de alterações associadas, desde a sindicardia até lipomas ou cistos interhemisféricos, polimicrogiria, malrotações, e acabou terminando com esses distúrbios da comissura que coincidiu de a gente ter visto esses dois casos, mas como é importante, né, a gente saber porque a gente vai criando essas memórias radiológicas, né, e aí entendendo também que essas variantes do normal, que são distúrbios aí durante a embriogênese, muitas vezes pode ser a causa da sintomatologia também, né, não passa a ser uma variante da normalidade, né, mas muito mais uma variante anatômica que eventualmente pode determinar uma sintomatologia e precisa de algum tipo de intervenção. Então, acho que não há mais nada a acrescentar, o Daniel já falou bastante, tá? Acho que elencou os principais pontos aí desse tema. A vocês e a gente, né, cabe aí continuar estudando aí e se desenvolvendo. Tá? Boa semana, pessoal. Parabéns novamente. Obrigada. Boa semana a todos.